Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora dispensar-me o pajem. Fez-se pajem e ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata. Ele a corrigia meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e no fim perguntava ao padre: "Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa?" Chamava-me um prodígio. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia todos esses, sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio, e era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço, andando para me dar ânimo, e falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez 1 ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua? Não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Sim, ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu só andei algumas vezes. Quando era mais jovem, em criança, era natural. Ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. O Pádua não é de todo mal. Capitu, apesar daqueles terríveis olhos, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana, oblíqua e dissimulada, pois apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Doutor Fortunata merece estima, e ele, não nego que seja honesto, tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Enlixeirando a homem chulo é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do Senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse a ele um sujeito em minha presença que o Senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou: "Não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm feito o favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo." Tínhamos outra vez andado. Subimos ao terraço e olhamos para o mar. "Vejo que o Senhor não quer senão meu benefício", disse eu depois de alguns instantes. "Pois que outra coisa, Bentinho?" "Neste caso, peço-lhe um favor." "Ah, um favor. Mande, ordene. O que é?" "A mamãe." Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era. Sacudia-me com brandura. Levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. "Mamãe o quê? O que é que tem a mamãe?" "Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre", disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. "Não posso", continuei eu, não menos pasmado que ele. "Não tenho jeito e não gosto da vida de padre. Estou por tudo o que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronto a ser o que for de seu agrado, até cocheiro de ônibus. Mas padre não, não posso ser padre.
A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão: conto com o Senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se, e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não me conhecia, mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido quando os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas que posso eu fazer? Perguntou. Ora, pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede muitas vezes os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas, que merecem tudo. Aí está, nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa. Seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua enobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um. É o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Mas há de ter também o de proteger os amigos como eu, falei. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e os sonhos de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe de mentiroso, mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta atrás da porta, e uma ação valia outra. Contentei-me em responder que não era tarde. Não é tarde. Ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu senão servi-lo? Que desejo, senão que seja feliz como merece? Pois ainda é tempo então. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, que vá para São Paulo. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha os olhos nele. Ele voltara os seus para o lado da barra, como se insistisse. É tarde, disse ele. Mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar com sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com a alma. Deveras não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco, ou ainda mais longe, a boas universidades por esse mundo afora. Vá para as leis se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória. Mas não conte só comigo, fale também a seu tio. Sim, obrigado, hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avoaçando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água, e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito de meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o Senhor quiser. Não blasfeme, Deus é dono de tudo. Ele é só por si a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peço-lhe a sua felicidade, que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis são belas, sem desfazer na teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa.
Porque não há de ir estudar leis fora daqui. Melhor é ir logo para alguma universidade, e ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol e quem sabe até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo, ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias, e andar com você de um lado para o outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito, pede à mamãe que não me meta no seminário. Tudo bem, pedir eu peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ah, você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era retornar à Europa. Falava dela muitas vezes sem acabar de tentar minha mãe nem meu tio Cosme. Por mais que louvasse os ares e as belezas, não contava com esta possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho. Estamos a bordo.